volta. Ao longo desta semana, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, divulgou o balanço do agro 2023 e as projeções para o ano que vem. Veja na reportagem. Apesar de uma safra recorde de grãos, atingindo 322,8 milhões de toneladas na temporada 2022-2023, o balanço econômico do produtor rural brasileiro revela uma redução significativa nas margens de lucro. A margem bruta da soja, por exemplo, registrou uma queda de 68% em comparação com a safra anterior. O milho, tanto na primeira quanto na segunda safra, enfrentou desafios ainda maiores. O impacto se estendeu à pecuária, onde a margem de lucro dos produtores de leite diminuiu em 67,4%. Na bovinocultura de corte, redução de 48,7% na margem bruta. A previsão da CNA é que o cenário de margens reduzidas persista no próximo ano, especialmente devido às incertezas em relação à meta fiscal, à aprovação da reforma tributária e ao aumento da insegurança jurídica no campo, devido a invasões de terra. Em resumo, nós fechamos o ano com um crescimento muito grande do PIB agropecuário, que é o PIB dentro da porteira, crescendo 14,5%, impactando inclusive no PIB brasileiro, respondendo por quase 50% do PIB brasileiro, que deve fechar com 2,8%. O PIB do agronegócio, a tendência é que a gente feche aí com basicamente 1%, abaixo de menos 1%, em função dessa queda de preço, não só do produtor, mas também de insumos como um todo. O balanço de 2023 revelou um recuo de 0,94% no PIB do agronegócio em comparação com 2022. Apesar da queda nos preços dos produtos, a produção interna e na agroindústria pecuária apresentaram resultados positivos. O valor bruto da produção atingiu 1,24 trilhão de reais, representando uma redução de 2,2% em relação a 2022. O ciclo de cortes na taxa básica de juros contribuiu para a queda no custo do crédito rural, refletindo em taxas de juros mais baixas com recursos livres. A expectativa é que a taxa Selic atinja 11,75% ao final do ano, contribuindo para um IPCA dentro da meta, fechando em 4,75%. Projeções para o próximo ano no cenário internacional, apesar da previsão de recorde nas exportações do agronegócio brasileiro em 2023, o crescimento é mais moderado, em comparação com o ano anterior. As exportações devem alcançar 164 bilhões de dólares até o final do ano, impulsionadas pela China e Argentina nas compras de soja. O crescimento é sempre positivo, mas ele é muito menor do que a gente verificou na relação entre 21 e 22, que foi de 32%. E o principal motivo é a redução e a estabilização dos preços internacionais dos alimentos, que vinham de um crescente muito grande, depois eles estabilizaram como consequência da pandemia e da guerra entre Ucrânia e Rússia. Em termos de abertura de mercado, o mapa reportou até agora 73 aberturas de mercado, Eu destaco a carne bovina para o México, o algodão para o Egito, a nossa pecan para a Tailândia. A maioria das aberturas foram de produção animal, mas nós tivemos também cerca de 11 aberturas de produção vegetal. No comércio exterior, o ano de 2024 promete ser desafiador, especialmente no âmbito geopolítico. A agenda de acordos avançou pouco esse ano e as expectativas para 2024 são baixas. A possível saída da Argentina do bloco Mercosul e as exigências ambientais da União Europeia podem impactar as exportações brasileiras de produtos agropecuários. O cenário nacional é agravado pela entrada em vigor da lei antidesmatamento no final de 2024, que pode impactar ainda mais as exportações para a União Europeia. A União Europeia enviou em fevereiro a primeira versão da Side Letter, da carta adicional, que eles vinham desde 2019 dizendo que gostariam que o bloco do Mercosul tivesse mais ambições maiores em relação a questões ambientais. E essa discussão dessa Side Letter aconteceu durante o ano inteiro. As equipes negociadoras brasileiras do Mercosul e da União Europeia trabalharam bastante, mas agora o que a gente vê é que deu uma arrefecida em função da eleição na Argentina, em função de declarações da própria França, resistências, e que isso nesse momento não deve ser concluído.